Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e as palmas louvam ao nome do Senhor Jesus. Se for para Jesus, tem que ser mais forte, é isso, irmão. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Estamos aqui mais uma quinta-feira com o tema Socorro está no Senhor. E meditando hoje, eu agradecendo ao Senhor, porque o socorro esteve sobre a nossa vida até aqui. Estamos finalizando mais um ano, onde o Senhor todos os dias nos socorreu. Se hoje eu perguntar aqui, a gente faz um culto de ação de graça, né? Tantas coisas que a gente tem que agradecer ao Pai, porque até aqui Ele tem nos ajudado, até aqui Ele tem nos sustentado, tem nos livrado de coisas que muitas vezes a gente nem sabe que o inimigo planejou para a gente. Mas Ele tem derramado o teu amor e a misericórdia dEle todos os dias sobre a nossa vida, né? Então, é dia de agradecer ao Pai, glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle, porque Ele tem sido bom e Ele tem enviado o socorro todos os dias sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Estamos aí finalizando o ano. Como a pastora Lu já falou hoje, né? Final de ano, todo mundo começa a se planejar para o ano seguinte. E a gente coloca lá no planejamento tudo aquilo que o nosso coração almeja, né? Tudo aquilo que o nosso coração deseja. E aí a gente para, em um momento, alguns anos atrás, eu parei, né, nesses planejamentos e eu falei: Senhor, Tua palavra me diz para buscar o reino e a Tua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu vou ficar na dependência do Senhor, eu não vou escrever nada, porque eu quero fazer a vontade e o querer do Senhor. E quando nós nos colocamos a fazer a vontade e o querer do Senhor, é Ele quem dirige. Muitas vezes, mesmo a gente sem entender as situações, mas Ele vai abrindo o caminho, Ele vai trilhando todas as coisas, né? E vai nos mostrando que a vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável, né? E essa vontade que é boa, perfeita e agradável, muitas vezes vai desagradar o nosso eu. Muitas vezes vai ao contrário do que aquilo que a gente almeja, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente quer fazer. Muitas vezes não está ligado nada ao desejo do nosso coração. Mas um plano perfeito que Ele tem para cada um de nós. E quando nós confiamos nele, nós vamos ver que realmente o que Ele tem para nós é melhor do que aquilo que a gente almeja, do que aquilo que a gente pensa. Amém? Meditando nisso, a gente estava até comentando esses dias, né? Fala, fim de ano, as pessoas falam assim: come lentilha no ano novo para dar sorte. Vamos para a praia, pular 7 ondinhas, para o ano que vem ser abençoado. Quem aí já comprou a roupa branca para paz? A amarela porque precisa do dinheiro. O vermelho porque o ano que vem eu quero namorar, quero casar, né? Mas quando nós colocamos a nossa fé e nossa confiança em Deus, não precisa de nada disso. 2 coisas que Deus falava comigo hoje. 2 coisas que a gente precisa carregar, não somente para o ano que vem, mas por toda a nossa vida, até quando Deus permitir que a gente esteja aqui. É fé e confiança somente nele e obediência. Somente 2 coisas. E 2 coisas que muitas vezes é difícil. Confiar em tempos difíceis e obedecer, negando o nosso próprio eu, negando a nossa vontade. Mas sabendo que quando nós caminhamos com Ele,
quando Ele está conosco, todas as coisas vão bem. Tudo tem um plano e um propósito. E quero falar um pouquinho disso hoje, sobre a fé. E ler com vocês o livro de Hebreus, no capítulo 11. Hebreus 11, que vai trazer o significado do que é fé, apesar que muitos irmãos já sabem de cor, que diz assim, no versículo 1: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Né? Então, a fé é você ter convicção daquilo que você espera encontrar em Deus. E aqui no versículo 11, vai ser dado muitos exemplos de pessoas que pela fé conquistaram, pela fé venceram. Mas o que Deus quer falar hoje à noite, o exemplo que Ele vem trazer essa noite, está no versículo 22, que diz assim: Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu falo baixinho porque eu perco a voz rápido, mas você fique animada aí nesse culto, em nome de Jesus. Amém? Vou estar orando mais uma vez, peço que a igreja só abaixe a cabeça comigo. Em nome de Jesus. Pai, eis-me aqui, Senhor Jesus. Pela fé, Senhor Jesus, eu vim, Senhor, ser um instrumento do Senhor para liberar a Tua palavra sobre a igreja, Senhor. Que o Senhor me use, Pai, como canal sobre cada vida aqui hoje. Que o Senhor tenha liberdade para falar e para vir de encontro a cada um, Senhor. Tenhas liberdade de adentrar nos nossos corações, de trazer transformação, Pai. Senhor Jesus, de trazer, Pai, a resposta sobre cada vida, Pai. Senhor, desde já te pedimos que o Senhor repreenda, Pai, toda astúcia do inimigo, toda opressão, toda cilada, Pai, do inferno, tudo aquilo que quer nos distrair, Pai, de ouvir a Tua palavra, Pai. E que venhamos sair daqui, Senhor Jesus, transformado, Pai, para não sermos somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pedi para os irmãos abrir lá em Gênesis, capítulo 45. Vamos estar lendo do versículo 4 ao 8. Aprender um pouquinho com esse grande homem que, lá na carta de Hebreus, nos revela como exemplo de fé. E nós precisamos aprender todo dia a viver pela fé, porque essa é a vida do cristão, andar em fé e confiança no Senhor. Gênesis capítulo 45, versículo 4 ao 8, que diz assim: E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos peça aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não foste vós quem me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a casa, e como regente em toda a terra de Israel. Aqui, esse capítulo, ele vai falar quando José se faz conhecer aos irmãos. E aqui ele dá honra e glória
ao Senhor, porque ele entende que tudo que ele passou, tudo que ele viveu, foi por permissão do Senhor, para que se cumprisse a palavra do Senhor lá atrás, quando Deus abençoou Abraão, né? Só para voltar um pouquinho, no capítulo 12 de Gênesis, capítulo 12, capítulo 12, do 1 ao 3, o Senhor abençoando Abraão, e diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te amaldiçoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aquilo que Deus permitiu que José passasse é para que se cumprisse a palavra do Senhor, para que continuasse, né, essa geração que o Senhor levantou para que fossem abençoadas. Pastora, não estou entendendo nada. Muitos aqui já conhecem a história de José, mas para alguns eu creio que é novidade, ou nunca ouviu falar. Já foi passado lá na Record, né? A história de José do Egito. Mas vou fazer aqui um breve resumo da história de José. José era filho de Jacó, um filho que a Bíblia diz que era um filho querido, né? De Jacó, um filho predileto, ao qual Jacó amava muito, porque era um filho da esposa amada, né? E ali ele amava mais a José, e os irmãos de José sentiram essa diferença, né? Porque Jacó acabou fazendo uma túnica especial para José e para os irmãos não. E com isso foi se acendendo uma ira no coração dos irmãos de José, né? Foi se acendendo uma inveja no coração dos irmãos dele. E aí o Senhor revela a José em sonho o que os irmãos fariam diante dele, né? Deus mostra a José os irmãos se prostrando diante de José. E José vai e conta aquilo que Deus mostrou para ele em sonho. E mais adiante, José tem um outro sonho, a qual Deus revela não somente os irmãos, mas o pai também se curvando diante de José. Né? O pai já ficou intrigado. Imagine os irmãos. Já é o queridinho do pai. Né? Agora está falando que nós vamos se curvar diante dele. Ele está se achando, está se sentindo agora o querido de Deus. Já é o querido de pai, né? E com isso a ira se acendeu ainda mais ao coração dos irmãos. E quando Jacó pede para José ir encontrar seus irmãos no pastoreio, os irmãos, quando vê José vindo, já começa a planejar a morte de José. E um deles fala: não vamos carregar esse sangue conosco. Joga José numa cisterna, num poço vazio, e deixa que ele ali morra. Né? Mas esse era um plano do irmão para que ele voltasse depois e resgatasse José. Mas quando os irmãos de José viram uma comitiva ali de escravos, eles decidiram tirar José do poço e vender ele como escravo para o Egito. E assim foi feito, né? José foi vendido para o Egito, e ali ele foi servir, através da conduta dele, ele foi servir na casa de Potifar, o comandante, né, ali do Egito, foi servir ali, e por Deus ser com ele, aonde José estava, tudo prosperava, tudo era abençoado.
né? E Potifar olhou para José e deu a ele as regalias dentro da casa dele, né? Deu confiança para José dentro da casa dele. Mas isso, mais uma vez, José foi provado, né? A mulher de Potifar começou a se interessar por José, e José, um homem de Deus, saiu dali, né? Não permitiu cair naquela cilada, mas o inimigo é astúcio. E o inimigo, ele usou a mulher de Potifar ali para acusar José injustamente. E José foi para a prisão. Na prisão, mais uma vez, estou fazendo um resumo aqui breve, né? Na prisão, mais uma vez, José é usado por Deus para revelar os sonhos de 2 homens que estavam ali, do copeiro e do padeiro. Sonhos estes que foram revelados por José e se cumpriram. E algo inédito acontece, porque José carregava a presença do Senhor. José é colocado ali como supervisor da prisão. Quem já viu um prisioneiro supervisionar a prisão? São coisas que quem anda com Deus, né, são coisas inexplicáveis, que Deus faz com aquele que ele tem um propósito sobre a vida, com aquele que permite andar em fidelidade e obediência. E ali, José ficou alguns anos dentro da prisão, até que Faraó teve um sonho, e ninguém sabia interpretar esse sonho, até que o padeiro, né, que José pediu, lembre-se de mim quando você estiver lá. Mas o padeiro não lembrou, passaram-se 2 anos, e quando o Faraó teve esse sonho, o padeiro se lembrou de José, e falou, tem um jovem lá na prisão que interpretou nossos sonhos, e o que ele interpretou, aconteceu. E Faraó mandou buscar José, José se vestiu, né? E foi ali interpretar o sonho de Faraó, onde haveriam 7 anos de escassez, e 7 anos de muita fartura e 7 anos de escassez. E além da interpretação, Deus usou José ali para mostrar o que deveria ser feito, para levantar um homem para administrar durante os anos de fartura, para que no momento da seca não faltasse ao povo, né? E Faraó, vendo a sabedoria que José tinha, fala, esse homem é você. Você governará sobre o Egito, né? E abaixo de mim vai estar você. Olha qual posição Deus colocou José, né? Uma posição onde ele foi rejeitado, foi desprezado por aqueles que deveriam amar, foi ali vendido como escravo. Mas Deus preparou todo o ambiente para que José governasse e para que a palavra do Senhor se cumprisse, né, de não deixar o povo morrer de fome, e o povo a qual o Senhor já tinha decretado a bênção, porque depois, continuando a leitura, depois vocês leem essa história, que vocês vão ser muito edificados, porque cada vez que a gente lê, Deus fala conosco de uma forma diferente. E vocês vão ver que José, os irmãos de José, vieram até o Egito porque eles também estavam tendo falta do alimento. Então, eles também morreriam por fome. E Deus preparou que os irmãos dele viessem até ele, para também ali prover sobre a vida dos irmãos, prover sobre a vida do pai da Jacó, a qual estava a bênção também, né? E dar continuidade à geração. Pastor, o que a gente aprende com essa história toda? Primeiro, ter fé e confiar no Senhor. Segundo, obedecer. Porque José
ele teve a revelação do que o Senhor tinha com ele. Ele sabia quem ele era em Deus. E por mais que os irmãos ali viam ele como... Até me fugiu a palavra, né? Mas como um inimigo, né? E se levantaram contra a vida dele, tramando a morte. José, ele continuou firme. Né? Ele foi ao poço. E a caminhada com o cristão é assim, amados. Como meu esposo pregava domingo passado, caminhar com Jesus não é fácil. Viver o evangelho não é fácil. Mas Deus segue conosco. Deus segue conosco, mas chega o momento de alegria, chega os momentos prazerosos, porque em todo tempo Deus está nos aperfeiçoando, nos moldando, para que a vontade e o plano dele venha a se cumprir. E quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós falamos: Senhor, que o seu plano se cumpra na minha vida. E aí começa a gente viver situações que a gente não queria, viver momentos que a gente não esperava, como José ali foi jogado ao poço, e imagina José naquele poço escuro, sem água, olhando para cima, né, e perguntando: da onde vai vir o meu socorro? Senhor, eu sei que o socorro virá, né? Eu sei que o Senhor me revelou lá atrás que meus irmãos se prostrariam diante de mim. Mas meus irmãos me jogaram na cisterna para morrer. Mas eu sei que a tua palavra irá se cumprir, que eu não vou perecer aqui. E aí esses momentos ao qual você muitas vezes se sente num poço profundo, crie relacionamento com o Senhor. Esteja mais próximo de Deus. Crie essa intimidade com o Pai, porque os nossos olhos devem estar naquilo que o Senhor vai fazer e não aquilo, a maldade que o ser humano faz. Os nossos olhos precisam estar na palavra qual o Senhor liberou sobre a sua vida. Na palavra, eu creio que cada um aqui, Deus já falou algo, Deus já se revelou, né? E muitas vezes a gente esquece dessa palavra. A gente começa a olhar a situação e fala: Senhor, quando que eu vou viver a palavra que o Senhor me entregou? E aí o Senhor começa a nos moldar e começa a nos colocar no caminho ao qual Ele quer. E quanto mais a gente resiste, mais difícil é. Né? E José, em nenhum momento, né, a Bíblia não vai falar que ele resistiu. Mas em todo momento ele persistiu, confiando no Senhor. E muitas vezes a gente se encontra nesse poço sozinho, no poço da escuridão. E aí você volta o seu olho para o Senhor e começa a ter esse relacionamento com o Senhor. E quando você olha, lá vem os irmãos de José. José fala: já veio a saída, glória a Deus, meus irmãos se arrependeram e vão me tirar daqui. E já nasce aquela esperança, né? E aí os irmãos de José pegam ele para vender como escravo. E aí quando pensa que vai ficar bom, né? José é vendido como escravo. Já não bastasse estar ali num poço, cheio de medo, né? Achando que vai morrer naquela situação, ainda é jogado como escravo. Mas a presença do Senhor que acompanhava José fez dele de um escravo diferente. Ele foi servir na casa de Potifar, de um dos comandantes. E ali ele tinha toda a regalia, mesmo como escravo. Ali a presença do Senhor fez a diferença. Aonde José estava. E muitas vezes, Deus ele quer fazer isso com a gente. Colocar a gente em ambientes, em lugares que a gente não entende o porquê a gente está ali.
em ambientes e lugares, em situações que a gente fala, Senhor, por que eu estou aqui? Mas para que você leve a presença do Senhor e faça a diferença naquele lugar. Por mais que difícil que seja, por mais que aos seus olhos você se sinta assim, Senhor, eu estou sendo escravizado, está doendo, não está sendo fácil, né? Uma vida de escravo ali, você está sempre fazendo algo, muitas vezes você não tem aquilo, o descanso merecido, muitas vezes você não tem o alimento que você quer, mas pelo Senhor ser com José, Deus proveu tudo isso para ele, mesmo sendo escravo. E ali não bastasse, veio a prova, né? Do caráter de José. A mulher de Potifar, a quem ele confiou, veio ali atentando José, que era um homem bem formoso, né? Um jovem. E ali essa mulher veio provocando ele. E José, mais uma vez, com seu caráter íntegro, ele fala, Potifar, ele me deu regalia sobre a casa, mas não sobre a senhora é dele. José não quebrou princípios. José, ele respeitou o lugar aonde Deus colocou ele. Ele respeitou aquele homem que Deus colocou ali sobre a vida dele, né? E saiu correndo, deixando até a sua túnica para trás. E disse, essa mulher se aproveitou e começou a acusar José de uma forma injusta. E assim, muitos passam também, Senhor, eu estou procurando fazer tudo o que é certo. Estou procurando andar em fé, em obediência ao Senhor. E mesmo assim, né, vem injustiças, né? Situações se levantam. E a Bíblia não fala que José ali, ele se defendeu. Mas ele foi aprisionado. E nessa situação de prisão, José, ele foi servindo ali, né? O serviço dele chamou a atenção, ele começou a supervisionar aquela cadeia, fazer algo que aos nossos olhos hoje a gente nem imagina, né? Um prisioneiro supervisionar a cadeia, isso é o sobrenatural do Senhor que Deus realiza. E muitas vezes, dessas situações, a qual você se sente aprisionado no caminho ao propósito, Deus, ele também se revela. E José, ele não ficou questionando a Deus. No momento oportuno de revelar ali os sonhos, ele deixou ser usado por Deus, ele usou o dom que Deus deu para ele, por mais que a situação estivesse apertada. Ele falou, Senhor, por mais que eu esteja na cadeia, eu esteja aprisionado, né, eu não vou parar de fazer o que o Senhor quer. Eu não vou desperdiçar o dom que o Senhor colocou sobre a minha vida. Eu não vou desperdiçar aquilo que o Senhor me deu, mesmo eu não merecendo. E meu esposo sabe que é muito difícil chorar. Mas o inimigo, ele age assim. Ele oprime a gente de uma tal maneira para que a gente desperdice aquilo que Deus colocou na nossa vida. Para que a gente venha abrir mão daquilo que Deus quer fazer sobre a nossa vida. Mas Deus, ele vem em todo momento nos lembrar da palavra que ele liberou sobre a nossa vida e que ele nos fortalece. Ele nos mostra e nos faz enxergar lá atrás que você já passou pelo poço, você já esteve sozinha, você já passou por um abismo e no momento de morte. Mas em todo esse momento, Deus esteve com a gente, Deus esteve comigo, né?
Em todo momento, Deus esteve presente. E Deus nos mostrando que não há situação, não há momento, não há aprisionamento, não há poço, que a glória dele não venha se revelar. Que no meio das situações difíceis, Ele vai nos aperfeiçoar e Ele vai te mostrar que com Ele, você vai conseguir chegar até o final. Que Ele te fortalece no momento difícil, que Ele não te desampara. Que muitas vezes, quando você se sente angustiado, abatido, a qual o inimigo quer te aprisionar numa depressão, a qual o inimigo ele quer te oprimir, a qual o inimigo ele quer tirar tudo que você já tem, Deus ele se revela. Deus ele se revela e Ele mostra que tudo que você passou, Ele faz a gente se lembrar de tudo aquilo que Ele já foi com a gente. E que nada lá para frente não vai ser impossível. Que com Ele nós vamos chegar até o final. Com Ele nós vamos conseguir. E não desistir. Porque aquilo que o inimigo já perdeu, que é habitar com o Senhor, por uma eternidade, Ele quer fazer com que eu e você perca isso também. E aí a gente fala aquela revolta contra o inimigo, pode falar, eu não vou perder aquilo que você perdeu. Eu não vou perder de habitar com o Senhor, de revelar a glória do Senhor, de revelar os planos do Senhor sobre essa terra. E é assim que Deus quer usar a mim, é assim que Deus quer usar você, amado. E Deus quer continuar usando a mim, quer continuar usando você. E te lembrar que essa situação está difícil, mas você já passou por situações piores. Não é verdade? E Deus te fortaleceu, Deus te ergueu, você continua aqui, Deus te guardou, Deus te livrou. E muitas vezes, por tantas questões que você já passou, né? Você fala assim, Senhor, eu estou no meu limite. E Deus fala, se preocupa não, que eu respaldo. Se preocupa não, que eu estou à frente. Se preocupa não, que esse momento de aprendizado da escola, né? A gente aprende, passa por diversas provas, tem os trabalhos a qual a gente tem que se dedicar, a qual a gente tem que fazer. Mas o certificado chega. E é por isso que a gente espera ansiosamente que o certificado chegue, como chegou para José, né? Um momento de honra, um momento de glória, né? Um momento não para que a gente venha assim vai descer, mas para que a gente revele o Deus que está conosco. O Deus que a gente crê, o Deus que a gente tem fé, o Deus que a gente serve, o Deus que, por mais que as pessoas digam ao contrário, a gente sabe que caminha com a gente sabe os momentos difíceis que Ele não nos abandonou, e é esse Deus que socorre a gente todos os dias, que socorre a gente em todo o tempo, é esse Deus que faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, o tempo é dEle, a vontade é dEle, né? Basta você obedecer, ser como Paulo lá, que foi enviado para a prisão, e ali na prisão ele continuou cumprindo com o propósito dele, não dá para me pregar fora, vamos escrever cartas, né? E continuar cumprindo com o propósito do Senhor, em meio às prisões, em meio aos momentos difíceis, em meio às provas, continuar perseverando. Continuar em meio aos decretos de morte, como foi com Paulo, né? E a gente ter essa maturidade espiritual de que tudo que a gente passa, tudo que a gente viveu até aqui, e tudo que nós ainda vamos fazer, é para que o plano do Senhor, que é bom, é perfeito, é agradável, ele chegue em outras vidas, ele seja revelado,
que outras vidas sejam alcançadas, que outras vidas sejam transformadas, que outras vidas sejam impactadas por esse amor. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Já quero contar um testemunho aqui. Eu falei para o meu esposo hoje. A opressão está grande. Era para ter ministrado semana passada, né? A presbítera Elaine a gente trocou. Porque eu fiquei doente, Bruninha ficou doente. E aquela dor no corpo, um cansaço físico e mental. Essa semana também. E hoje eu falei, Senhor, o Senhor ministrou no meu coração sobre José. Quando eu fui fazer o esboço, eu falei, Senhor, travou, não está indo nada. Meu esposo chegou em casa e eu falei, Mo, eu estou hoje na dispensação do Senhor. A vontade, eu falei, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu estou indo por fé e obediência. Porque é o povo é do Senhor, a palavra é dele e é Ele quem vai fazer. E eu creio que, assim como Deus se revelou a mim através dessa palavra, Deus se revelou a você também. Deus te fortaleceu essa noite. Deus tirou muitas vezes aquele peso ao qual o inimigo quer colocar na nossa vida e quer que a gente olhe para a prisão e não veja a saída ali, quer que a gente dentro do poço não veja a saída, quer que a gente numa situação difícil dentro da nossa casa, do nosso lar ou no trabalho, olha aquela situação e fala, Senhor, eu não aguento mais, quero sair correndo. Uma situação, muitas vezes, na nossa própria mente, a qual o inimigo ele quer te oprimir, quer te fazer pensar que você é menos do que aquilo que Deus já falou que você é. Então, eu creio que Deus falou comigo e com você essa noite. Amém? Glória a Deus. Quero já estar agradecendo ao Senhor e finalizar com uma palavra que está em Salmos. Salmos, no capítulo 37. Salmos, capítulo 37. Versículo 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Entregar algo não é fácil, né? Mas quando nós confiamos no Senhor, tudo Ele fará. Amém, amados? Você pode dar um glória a Deus e aplaudir ao Senhor em nome de Jesus? Glória a Deus. Quero convidar o Ministério de Louvor para estar adorando o Senhor essa noite. E convidar você a se colocar de pé e aproveitar esse final de ano para agradecer ao Senhor. Agradecer até por os momentos difíceis que você passou, mas que estão te levando ao propósito. Agradecer por tudo aquilo de bom que o Senhor também fez sobre a sua vida, por toda a provisão que Ele te enviou esse ano, né, pelos cuidados dEle, por cada livramento. Quero te convidar a se colocar de pé.